Boa noite mais uma vez, podemos sentar. Que bom estarmos novamente aqui, rezando, né? Rezando, louvando o Senhor, aprendendo da sua palavra. Amém? Amém. Olha, gente, eu fiquei rezando e pensando no tema de hoje, né? E aí, Deus tocou meu coração no tema de hoje e tal, mas aí eu fiquei pensando, o que a gente vai colocar nesse banner, né? Porque tem que ser algo que chama atenção. Aí eu pensei em colocar quaresma. Mas será que se a gente colocar quaresma, o povo vai se interessar, né? Porque todo mundo sabe o que é quaresma aqui, não sabe? Levanta a mão quem sabe o que é quaresma. Todo mundo sabe o que é quaresma, né? Então, às vezes, porque a gente sabe, a gente entra na mesmice, faz do mesmo jeito, e entra ano, sai ano, Semana Santa e tal, e a nossa vida não muda. E a quaresma, ela vem para nos dar uma nova direção. Nós não falamos que quaresma é tempo de conversão? O que é conversão para quem dirige? Você está lá dirigindo e tem uma placa. Conversão à direita. O que é? Você muda a rota, não é? Você tem que... né? Muda o rumo. Você está andando para frente, daqui a pouco tem uma placa de conversão, você tem que ir para outro lado. Né? E aí, né? Deus diz assim na Sagrada Escritura, que muitas vezes o filho do capiroto, né? O filho do mundo é mais esperto que os filhos da luz. Né? Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que a gente tem que ter sabedoria. Então, o tema de hoje, quem viu o banner lá no grupo? Ou nas redes sociais? Qual é o tema de hoje? Vida ou morte. Mas tem a ver com conversão isso aí? Vida ou morte? Tem ou não tem? Tem a ver, né? Parece exagero, gente. Mas não é exagero. É um caso de vida ou morte. E muito mais do que morte corporal, morte física, a gente está falando de morte espiritual, né? Porque a morte corporal não é para frente, para sempre. Mas a morte espiritual é. Quando eu morro espiritualmente, pode ser para sempre, né? E aí, então, às vezes, quando a gente fala sobre isso, a gente é taxado de exagerado, a gente é taxado de radical. Mas nós, católicos, temos que entender que existe um céu e que existe um inferno, não é? E que uma hora, não sei quando, a gente vai ter que dar conta. Uma hora, ou nos fins dos tempos, ou na nossa morte antes dos finais dos tempos, a gente vai ter que prestar conta. A conta uma hora vai chegar. E quando essa conta chegar, a gente vai saber qual é o destino. Se é vida ou se é morte. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. E olha, aqui, vocês não precisam abrir, na carta de São Pedro, olha só o que está escrito aqui, gente. Olha que forte o que está escrito aqui. Na primeira carta de Pedro, quem quiser anotar, pessoal que está em casa nos assistindo também, quiser anotar, olha o que está escrito aqui. Primeira carta de São Pedro, no versículo 4. Tem duas cartas, Pedro. Versículo 4, versículo 7. Presta atenção. Eu queria alguém me ajudando aqui, né? Olha o que diz aqui. O fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, prudentes e vigiai na oração. E o que
que a quaresma nos pede? Vigiar na oração. Seja para nos preparar para a paixão de Cristo, para a morte e ressurreição de Cristo, seja para nos preparar para a nossa morte e para a nossa ressurreição. Então, a palavra nos deixa muito claro: o fim de tudo está próximo. Vai ter um fim, o fim de tudo, né? E aí, esse fim, que todo mundo sabe que vai ter, não vai ser o mesmo para todo mundo, né? Às vezes, mesmo dentro da igreja, a gente vê um discurso muito light, né, de que Deus é amor, e se Deus é amor, né, Ele é bonzinho, e no fim de tudo, vai todo mundo para o mesmo lugar. Não é isso que a gente escuta? Aí, em São Mateus, no versículo 24, no capítulo 24, no versículo 13, presta atenção, porque hoje vai ser uma catequese, hein, gente? Está escrito assim: entretanto, aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso significa o quê? Que não são todos que serão salvos. Senão, não estaria escrito isso aqui. Ele diz que aquele... Sejam bem-vindos, tem lugar aqui, ó, desse lado, podem ir. Então ele diz: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E quem não perseverar até o fim será o quê? Será o quê, gente? Condenado. Uns são salvos, outros são condenados. Existirá dois grupos: aqueles que perseveraram até o final e por isso serão salvos, e aqueles que foram seduzidos pelas coisas do mundo e serão condenados. Isso é fato. Não dá para rasgar nenhuma página da Bíblia. Você é católico, você tem que aceitar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. Não dá para você dizer: ah, não, mas isso aqui é exagero. Então, se essa palavra para você é exagero, toda a Bíblia é exagero. Porque toda a Bíblia foi escrita, foi inspirada pelo Espírito Santo. Né? Toda a Bíblia é palavra de Deus. Todos os versículos da Bíblia. Então, fica claro assim? Somente aqueles que perseverarem na fé, perseverarem na vontade de Deus, perseverarem nos mandamentos, serão salvos. Né? E aí, continua. Em Mateus também, não separei todas as passagens, porque são muitas, né? Separei só algumas. Em Mateus, a partir do versículo 29, olha que forte, gente. Quaresma é tempo de meditar nessas coisas. Quaresma é tempo de refletir a vida. Por isso que é tempo de conversão. É tempo de mudar de rota. É um tempo oportuno de mudar tudo, de melhorar, de ser mais santo, de buscar as coisas de Deus. Porque uma hora a conta chega. E a palavra de Deus diz que o Filho do Homem virá como um ladrão. Ladrão não avisa. E aí, como é que nós vamos estar? No momento que o Filho do Homem bater na nossa porta. Então, Mateus 24, no versículo 29, está escrito assim. Fala dos finais dos tempos. Como vai ser os finais dos tempos? Logo, após esses dias de tribulação, diz que a palavra de Deus diz que antes do final dos tempos terá um longo período de tribulação. O sol escurecerá, a lua não terá claridade. Falam aí que haverá, né, um grande tempo de escuridão. Cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá no céu. E olha que bonito. Quando a gente busca fazer a vontade de Deus, essas palavras não devem
vem nos assustar. Porque nós esperamos o céu. E olha que bonito. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu. Quando chegar este dia, toda a terra verá o Filho do Homem descer glorioso, Rei, ressuscitado entre as nuvens. Todos verão, justos e injustos, bons e maus, aqueles que perseveraram e aqueles que não perseveraram. Para uns será dia de alegria, para outros será dia de desespero. E diz assim, olha que lindo: ele virá sobre as nuvens, cercados de glória e de majestade. Ele não virá mais como aquela criancinha numa manjedoura no meio dos animais. Ele enviará seus anjos com estridentes trombetas. Então nós veremos o Senhor descer do céu e ao redor dele muitos, miríades e miríades de anjos tocando trombetas. E juntarão quem? Seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Entenda o que quer dizer isso aqui. Ele juntará os escolhidos. Então, se ele vai juntar os escolhidos, é porque ele não vai juntar todo mundo. Entendeu? Não adianta a gente ficar buscando na internet uma pregação light, gente. A gente só vai estar se enganando. A gente só vai estar se perdendo cada vez mais. Porque é isso que está acontecendo dentro e fora da igreja. Um discurso light. E com isso, as pessoas estão se perdendo. Então, vou repetir aqui: juntarão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra. Uma parte. Os santos que por desígnio de Deus tiveram visões do inferno, disseram que ele está cheio. Não está vazio. Seria bom, mas não está. E o que tudo isso tem a ver com a quaresma? Tem a ver porque dentro da quaresma nós nos preparamos para a semana mais importante para o católico, que é a Semana Santa. Mas como que nós estamos nos preparando para a Semana Santa? Como é que a gente vai se preparar para a Semana Santa? E aí, infelizmente, o que antecede a Semana Santa? O Carnaval. Né? Tudo bem, gente. Se divertir, viajar, descansar. Nós merecemos isso. Não é? A gente trabalha pra caramba, rala pra caramba. Mas, ei, católico, não adianta enfiar o pé na jaca no carnaval e depois ir pra fila na quarta-feira de cinza, receber a cinzinha na testa. Não adianta. Não adianta. Veja só. O que aconteceu lá no Gênesis? Deus, ele criou um homem puro, digno, sem mancha do pecado. Né? E aí nós falamos assim, a igreja nos convida a viver o jejum, a viver a caridade, a viver mais intensamente a oração na quaresma, justamente para a gente se purificar, justamente para a gente espiar os nossos pecados, justamente para a gente ter mais intimidade com Deus. E às vezes as pessoas acham que isso é bobagem. E vive uma quaresma light. Aí eu vou ficar 40 dias sem comer chocolate, gente. Me poupe, né? Não é isso. Que
Deus nos pede. E lá no Gênesis, o homem e a mulher criada por Deus, puro, sem mancha de pecado. E lá no Gênesis, Deus já pede o jejum para eles, né? Já pede o jejum, porque Deus sabia que viria a tentação. Não come do fruto. Mas aí veio o tentador e eles foram seduzidos pelas paixões. Eles foram seduzidos, então eles desobedeceram a Deus e foram lá e quebraram o jejum, a abstinência. Foi assim, pela desobediência e pelo orgulho, que o pecado entrou no nosso coração. No coração dos nossos primeiros pais, e nós herdamos essa consciência, essa inclinação para o pecado. Hoje nós temos a mancha do pecado, mas isso não era desígnio de Deus. E aí então, Deus manda os profetas para ver se coloca juízo na nossa cabeça. Deus manda os profetas e manda os sinais. Deus faz um monte de coisa, mas o homem não ouve os profetas. Os profetas fizeram sacrifícios no templo, mas o homem continuou com o coração duro. Então Deus, Ele próprio, resolve fazer o sacrifício que os profetas não eram capazes de fazer. E enviou o seu filho. O verbo de Deus se encarna no meio dos homens. Gente, um parênteses aí, hein? Para não confundir. Se encarna, não reencarna. Reencarnação, isso aí é coisa de espiritismo, não é coisa de católico. A gente não acredita em espiritismo e reencarnação. Quando a gente diz que o Filho do Homem se encarna, é que o verbo de Deus se faz carne no meio de nós. E aí sim, esse sacrifício perfeito veio nos redimir, nos devolver a dignidade de filhos de Deus, nos devolver a herança que Adão e Eva haviam perdido, nos devolver o céu. E para isso, para que a gente tenha o direito dessa herança que já é nossa, a gente só precisa dizer para Ele: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. E caminhar de acordo com os mandamentos do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor, nos configurando ao Senhor. E é por isso que nós temos